Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, né? Humberto Weltenhunt. A gente está há poucos dias, né? Hoje é terça-feira, a nossa caçada será na sexta-feira. Eu estava aqui organizando a minha bolsa de ir lá para o stand para dar uma regulada no rifle. Eu inclusive estou carregando a Trigger Cam ali atrás, para vocês terem aquela noção do que a gente está vendo dentro da ótica. E eu fiz uma coisa aqui, eu falei, eu vou levar isso para o pessoal, porque eu acredito que, assim, no Brasil a gente tem uma caça muito limitada a um tipo de animal, que é o javali, e muitas pessoas não vão utilizar isso que eu faço aqui. Mas o que eu queria falar? Nós temos um costume, eu tenho um costume, que eu aprendi vendo as pessoas muito mais entendidas do que eu. Eu sempre uso como referência o Chris, porque é um cara que, de fato, eu considero demais, porque é um cara que eu vejo o seguinte, que ele tem um interesse na caça que vai muito além de abater o animal. Então ele tem interesse em respeito ao calibre, à munição, ao tipo de disparo, onde vai disparar. Então, assim, ele é um cara muito meticuloso. E eu comecei a notar isso nele, né? E querer aprender, porque a gente quer evoluir, né? Então, eu quero me tornar um caçador melhor. Então, se eu quero fazer isso, eu tenho que seguir pessoas que são melhores do que eu e que têm algo para transmitir para a gente. E eu, a partir disso daí, desde a caçada do urso, do leão da montanha, eu comecei a ver o seguinte, falei assim, olha, qual munição que eu vou utilizar? Por exemplo, eu vou usar essa aqui, é a Barnes, né? Uma munição espetacular, monolítica, bonded, é uma munição que tem um poder de impacto muito grande. E aí o que eu faço? Eu faço assim, qual o tipo de caçada que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou fazer a caçada do búfalo. Se eu vou fazer uma caçada de búfalo, eu começo a estudar geralmente a que distância eu vou efetuar esse tipo de disparo. Aqui na Flórida a gente vai caçar numa propriedade que é privada, mas é uma propriedade de mais de 3.000 acres. Os búfalos, como a gente usa no Brasil, os búfalos alongaram lá. O pessoal comprou, no caso na época, para fazer como gado de corte, e por causa do alagada, que é um pântano, né? Então eles se adaptaram muito bem e alongaram. Então, ou seja, hoje esses animais se tornaram selvagens. Então o que eu procuro saber? Eu falo, qual que é a distância média de um disparo num búfalo desse? E eu vi que era mais ou menos na faixa de 100 yards, que são mais ou menos 100 metros. Aqui a gente vai usar yards porque é o que o pessoal me passa aqui e eu vou transmitir para vocês, mas é basicamente 1 metro. 1 yard é basicamente 1 metro. E eu começo a ver o seguinte, então, peraí, eu vou usar um 7 PRC, né? Um 7mm PRC, eu vou usar essa munição. Então eu começo a estudar o que essa munição vai me trazer, para quanto eu tenho que zerar minha luneta. Por exemplo, se eu vou fazer uma caçada de Aldédia no Texas, eu sei que eu posso ter tiro de 400 yards, 500 yards. Eu vou zerar minha luneta para quanto? É um zero, entendeu? Eu vou ter que zerar 300, eu vou ter que estudar. Eu vou zerar 300, vou zerar 400, vou zerar 500. Qual a diferença de 500 para 100? Então isso tudo você tem que verificar na hora de zerar a sua luneta. No caso aqui, eu vi que o tiro médio vai ser um tiro de mais ou menos 100 yards. Muito difícil passar disso. E aí eu começo a analisar outras coisas. Então eu vejo o seguinte, olha, eu jogo na escala, né? E vejo o seguinte, olha, se eu zero ele a 100, eu vou ter de menos 8 a um tiro como os outros, zero distância, um tiro a queima-roupa. Então eu vou ter uma diferença de menos 8 polegadas, 1,8 polegadas. Então, basicamente isso aqui, ó, de diferença, é nada. E se eu der um tiro a 200 yards, eu vou estar perdendo mais ou menos 1,5. Então eu vou estar tirando 1,5 abaixo e se for a queima-roupa, 1,8. Então ela vai variar de 1,8 até a 0,2 a 125 yards. Essa é a maior variação. Ou seja, no animal de 1 tonelada, você tem que mirar ali na região de pulmão, coração, e que isso não vai fazer tanta diferença. Você não está tirando um papel, você está tirando, não é um alvo estático, é um alvo em movimento, então você tem que estar tendo noção disso. Você é muito mais fácil acertar a região de pulmão do que você mirar, eu quero acertar o coração dele. Cara, joga no coração, mas você tem que ter certeza que você tem que varar os dois pulmões do animal. E aí entra a segunda correlação. Eu falo, tá, ok, então eu quero tirar o máximo de proveito da minha munição e eu quero saber
Pô, se eu tenho uma munição, né, vamos botar um whitetail para vocês terem noção, que é tudo isso que eu olho antes de fazer uma caçada. Um whitetail, eu preciso de uma energia para perfurar os 2 pulmões de 1000 libras, né, por FPS. Então, assim, você tem que dar por pé, são 1000 libras por pé. Então, assim, é uma pancada de 500 quilos para eu conseguir fazer um bom impacto e perfurar os 2 pulmões e o coração, perfurar a parte vital, não parar em osso. Então, para um whitetail, eu preciso de 1000 libras por pé. Um pé são 33 centímetros. Então, são 500 quilos batendo em 33 centímetros, numa região de impacto de 33 centímetros. Para um elk, a gente já sopra 1.500, entendeu? Então, ou seja, eu tenho que trazer 750 quilos, mais ou menos, num pé quadrado. Então, é uma porrada de 750 quilos. Para animais de grande porte, nós já passamos para 2.000, né? Então, são 1.000 quilos numa área de 33 centímetros. O búfalo supera todos os outros animais, entendeu? Então, eu falo o seguinte, olha, eu quero ter o meu melhor proveito de munição. Lógico, o melhor aproveito seria um tiro a queima-roupa. Isso não vai existir num búfalo. E aí eu falo, então, peraí, eu quero pelo menos 3.000 libras, que seriam 1.500 quilos, em um pé quadrado, que esse tiro é um tiro que eu vou estar dando até 100 yards. Então, ou seja, até 100 yards, eu tenho um tiro que vai despejar em um búfalo, cara, 1.500 quilos. Entendeu? Então, com essa munição, com essa ponta, eu não estou dizendo assim, lógico, se pegar o coração, é um tiro, é uma morte de um disparo, né? O búfalo, geralmente, você vai provavelmente, como o Zodel fala, é um animal, não é um papel. Uma coisa é dar um tiro na mosca a 100 yards, a outra é você dar um tiro no animal de pelagem escura, entendeu? No qual você tem que ali estar pensando aonde você vai atirar para pegar o coração. O animal estiver com a pata um pouquinho à frente, é num lugar, um pouquinho atrás é outro lugar. Se ele estiver paralelo assim, é um outro lugar. Então, assim, não é tão simples como o pessoal imagina, entendeu? É um tiro a 100 yards, na qual tudo isso interfere. Vegetação um pouquinho mais alta, você não sabe, se uma vegetação estiver cobrindo a barriga, você não sabe qual altura realmente que o animal está do chão. Então, tudo isso interfere. Então, assim, é uma caçada muito mais técnica. Certamente é a caçada mais técnica que eu já terei feito e com um animal que é muito desafiador. É um animal perigoso, bastante perigoso. Você está falando de um animal agressivo com 1.000 quilos, entendeu? Então, assim, imagina só, você tem um animal igual, por exemplo, um javali, que nós estamos falando do animal de 150 quilos, um grandão, sabe? Um bem pesado. E esse animal agressivo já faz um estrago. Tem até um caso de um rapaz que perdeu praticamente a panturrilha toda com uma dentada no javali já atirado. Então imagina um búfalo que vai dar 10 vezes esse peso. Então, assim, eu gostaria de deixar isso aqui para vocês, porque eu acredito que, assim, as pessoas não têm noção do quanto é, assim, trabalhoso você fazer um preparo. Agora estou indo para um range para dar ali, eu não quero dar 30 disparos. Provavelmente eu vou botar a primeiro disparo a 50 yards, que a última vez que eu testei esse rifle foi antes da caçada de Idaho. Então, depois que eu voltei, eu não dei nenhum disparo com ele. Então, eu quero testar ali a primeira 50 yards, porque eu já sei que a diferença vai ser ridícula. 50 yards está dando 0,6, é meia polegada. Então, se eu mirar lá na bré do meio, ali no centro, igual eles chamam aqui, que é o bullseye, que é aquela partezinha vermelha ou preta do alvo, eu provavelmente vou colocar dentro do alvo. E a 100 yards, a mesma coisa, que eu quero zerar ele a 100 yards. Então, esse é o meu preparativo para a caçada. Se eu der um tiro a 50, jogar na mosca, e der um tiro a 100, jogar na mosca, eu guardo meu material e vou embora. Entendeu? Até porque não é um 22, é um 7 PRC. Ele dá uma pancada, você dá 20 tiros, você vai ficar com o ombro mais dolorido. Minha caçada é daqui a 3 dias. Então, assim, vale a pena? Não, eu só quero ir lá para regular minha mira. Tá joia? Então, assim, eu achei bacana a gente trazer isso daqui, porque é algo novo. Eu não vejo o pessoal falando disso. Eu vejo, às vezes, o pessoal passando técnica, mas não mostrando o preparativo em si, o que eu olho. Tá aqui, ó, eu uso aqui o ChatGPT, ó, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu uso o ChatGPT, vou fazendo as perguntas, pergunto das trajetórias, se eu zerar a 100, quanto eu vou ter. Então, assim,
é algo que a gente não leva muito a sério às vezes e é extremamente relevante, sabe? É extremamente relevante. Então, eu espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo. Eu vou, se vocês gostarem, eu vou começar a trazer com maior frequência, antes de todas as caçadas. Esse estudo que eu faço, eu vou trazer para vocês, porque eu acho que é legal, cara. É você acompanhar a caçada desde o início, não é somente o disparo, né? Ontem falaram na live lá com o Richard, com o Chris, com o Delano e com o Johnny Hoffman. Eles falaram, o Chris até mencionou, que ele falou assim, o momento mais triste da caçada é após o disparo, né? Com os outros, é o óbito do animal. E eu concordo 100%. Né? A caçada é até você conseguir o seu objetivo. Depois dali, eu acho que tem que existir um respeito pelo animal, pela tradição que é a caçada, porque se a gente quer ser respeitado, a caçada tem que ser muito mais do que um abate. A caçada tem que ser um momento de tradição, lazer, respeito, seriedade ao extremo, seriedade ao extremo. A caçada, o antes e o depois da caçada são momentos de resenha, de brincadeira e tudo. Durante a caçada é um momento muito sério. Isso aqui pode machucar seriamente uma pessoa, para não dizer outra coisa. Então, assim, você tem que levar a caçada muito a sério. E eu faço isso, né? Armas hoje aqui, igual, por exemplo, vocês estão vendo aqui, é porque minha esposa e meus filhos estão viajando, então não tem ninguém em casa além de mim. Então, por isso que elas estão aqui, mas minhas armas ficam dentro de um cofre. Eu não dou chance de ninguém ter acesso às minhas armas. Então, assim, eu espero que vocês entendam isso, entendam a seriedade do negócio e o prazer. Porque o prazer vem com o desafio da caçada. Então, quanto mais desafiadora a caçada, mais prazerosa será ela. Por isso que eu falei que o Turkey foi, para mim, uma das caçadas mais prazerosas que eu fiz, pelo tamanho do desafio que foi me colocado. O animal consegue enxergar 270 graus. Você tem noção? Virou um pouquinho, são 360. Então, é um animal que ele te percebe a qualquer momento. Então, uma caçada que te traz adrenalina, mesmo que o animal não consiga te fazer mal algum. O búfalo é desse mesmo estilo, só que o búfalo pode te fazer um mal tremendo. Então, é um outro tipo de adrenalina. Tá joia? Já me estendi mais do que eu achei que eu estenderia. Eu agradeço por vocês estarem nos acompanhando. Fiquem ligados que sexta-feira vai ter uma caçada insana. Valeu, obrigado, fique com Deus.